Olá, pessoal. A gente está começando agora mais um módulo de filosofia para o Enem, e essa aula é a primeira sobre teoria do conhecimento. Então vamos lá, partir para ela para umas dicas rápidas de como é que a gente pode encarar esse grande problema, né? A teoria do conhecimento é outro ramo que a gente pode dizer que é bastante antigo na filosofia, mas enquanto um esboço que estava ligado à metafísica. Né? Teoria do conhecimento propriamente dito só nasce com a modernidade, segundo os historiadores da filosofia. Né? É um conhecimento que nasce com uma problemática levantada por Descartes. Então você poderia questionar, e os filósofos não estavam preocupados com o conhecimento então não, Clayton? Dizer, claro que estava, né? Desde o começo a filosofia estava preocupada com o conhecimento, só que a abordagem criada por Descartes que tornou esse processo o tema central de pesquisa da modernidade. Então, nesse quadro aí que vocês estão vendo à frente, vocês podem ver os inúmeros filósofos em amarelo que são chamados pré-socráticos, onde Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes são os primeiros filósofos que nasceram nessa perspectiva, né? E os outros depois nessa periferia do que a gente chama a Grécia. Então, chamava de Grécia, né? Então, os primeiros filósofos, eles nascem com a pretensão de tentar entender como é que o mundo natural funcionava. Simples desse jeito. Eles não estavam satisfeitos mais com a explicação que o mito levantava, os mitos gregos, os mitos dos outros povos, né? Eles entraram em confluência com outros povos, viram que cada um tinha uma explicação de como o mundo funcionava de forma diferente, e as explicações eram sempre sobrenaturais, né? Era um raio que caiu porque um deus ficou zangado, a enchente por causa de outro deus, o amor é fruto de outra coisa, de um deus com a deusa, ou de uma própria deusa influenciando os seres humanos, ou seja, as explicações eram sempre sobrenaturais, apelando para a fantasia, e os primeiros filósofos começaram a ficar insatisfeitos com esse tipo de abordagem, ao ponto de meio que romper com essa explicação e tentar uma explicação que a gente poderia chamar de puramente natural, que ia tratar o mundo físico, o mundo natural, tal como ele é, né? Então, como é que se explica o mundo natural, tal como ele é? Aí a primeira explicação que veio ao mundo, que a gente chama de filosófica, foi criada por Tales de Mileto, que era dizendo que tudo é água. Parece uma ideia meio esdrúxula, né? Hoje em dia, mas a explicação tem a ver com o própria maleabilidade da água, a capacidade dela de, se você esquentar demais, ela vira ar, né? E eles não tinham ideia de partículas, lembrando bem. Então ela virava ar, ela virava outro elemento. Essa ideia de elemento já existia, né? Ela era uma água, virava outro elemento. Se você esfriava demais, ela virava uma coisa parecida com uma pedra, né? Que é o gelo. Então, se os animais, por exemplo, quando morrem, eles ressecam, ficam secos, só a carcaça. As frutas, mesma coisa. Então, Tales se questionou: será que a água, no final das contas, não é a verdadeira fonte de todas as coisas? Ela se transforma em outras e é o fundamento da realidade, o fundamento metafísico da realidade. Então, ele propôs isso, tentou defender, e em seguida, os próprios discípulos dele não fizeram a mesma postura do que acontecia no pensamento que a gente poderia chamar de oriental, né, que era aceitar o que o mestre fala e agora tentar ser tão iluminado quanto o mestre. O que aconteceu foi uma discordância. Ou seja, eu entendo o que você disse, concordo com a sua argumentação, mas eu acho que não é esse o princípio é outro. E Anaximandro disse que era um infinito. Aí o discípulo do discípulo de Tales, o Anaxímenes, já disse que era o ar infinito, já pegou o mesmo processo de Tales de falar que era um elemento e já pegou a inovação também do discípulo de Tales, o Anaximandro, dizendo que era algo infinito. Por isso que explicaria, por exemplo, a gravidade, a suspensão dos astros no universo. Ou seja, cada um deles foi começando a dar uma resposta distinta, e é esse tipo de resposta que formulou o que a gente chama de pensamento pré-socrático, né? Outros vão dizer, como Pitágoras, que foi o número. Já mais tardiamente, Demócrito vai dizer que era os átomos, ou seja, ideias contemporâneas, ideias interessantes para a gente, que foram formuladas lá atrás, pensando como o mundo físico funcionou. Uma tentativa de compreender como o mundo era e o nascimento desse mundo. Então,
Heráclito, que era um dos pré-socráticos, ele já veio com uma ideia bastante radical, bastante diferente, que era dizer que o mundo era formado pela tensão dos opostos que mantinha tudo em movimento. Ou seja, a gente tem os sentidos limitados demais, a gente vê o dia depois a noite. Para ele, dia e noite era a mesma coisa, era uma tensão que acontecia que gerava um ciclo e todas as coisas tinham um contraditório dentro de si, todas as coisas eram e não eram ao mesmo tempo. Ou seja, a única coisa permanente e eterna que existia, a única coisa real, de verdade, era contraditoriamente, paradoxalmente, o movimento. Ou seja, o movimento é tudo que existe de verdade, segundo Heráclito. Por exemplo, essa aí é uma foto de um anel em movimento. Nossos olhos não conseguem captar o anel em si, só o, o, a figura que ele configura no movimento, ou seja, com nossos olhos nos enganos, a aparência nos engana. Né? Então, é essa alternância entre opostos que torna tudo um movimento constante. Ou seja, vida e noite, guerra e paz, morte e vida, é tudo parte de um único processo, segundo a ideia do Heráclito. E ele simbolizou isso como fogo, né? Porque o fogo, ao mesmo tempo que ele ganha vida, ele mata alguma coisa. Esse é o símbolo perfeito dentro dessa ideia. Porque o fogo também, quando você coloca em um incenso, ele se transforma nesse incenso, né? Nesse cheiro, nessas coisas que ele produz. Então, o fogo ele tem essa capacidade transformadora, ao mesmo tempo que ganha vida, gera morte, é um elemento contraditório em si mesmo, dentro dessa ideia de Heráclito. Então, uma das grandes frases que ele ficou famoso, que pode vir a cair no Enem, quando fala de alguma coisa de Heráclito, é dizer que não se pode tomar banho no mesmo rio, porque 2 vezes, porque na segunda vez nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo. Ou seja, tudo mudou, tudo constantemente está em mudança. Quem não gostou nadinha dessa conversa foi um outro pré-socrático chamado Parmênides. Ele dizia que Heráclito era um louco de 2 cabeças, né? 2 cabeças, uma afirmava e outra negava. Porque para Parmênides, os nossos sentidos nos enganam no sentido de que a gente capta só uma fração da realidade e acha que o movimento é real, mas na verdade nada de fato muda. Esse conceito de abarcar a realidade como um todo, como fosse um grande todo, ele chamou de ser. Ser é a única coisa que existe de fato para o Parmênides. É como se a gente estivesse falando de que a realidade é esse grande globo e nós somos essas coisinhas que estão aí dentro, né? Para nós, tudo parece estar em constante mudança, mas o que acontece de verdade é que nada saiu de fato do lugar. E para Parmênides, algo para mudar, ele tem que ser e deixar de ser. Ou seja, teria que ser uma transformação meio que completa. E essa transformação não existe. As coisas apenas meio que trocam de figura, de lugar. Então, quais são as características do que ele chamou de ser de verdade? É imóvel, interno, imutável, esférico e limitado. A ideia de limitado é uma ideia de perfeição para os gregos antigos. Então, o que é que seria o ser nesse aspecto? Seria toda a realidade, como se nós fôssemos essas pessoas que estão dentro aí desse globo, né? Que a gente vê tudo em mudança, só que para o todo, nada de fato muda. É muito parecido com a ideia do que a gente compreende hoje, daquela ideia de que na natureza nada se transforma, nada se cria, tudo se transforma, né? É como se não houvesse perdas, não houvesse de fato ganhos, né? As coisas só se configuram de formas diferentes. É parecido com isso, o que Parmênides está falando, e vai dizer que nossos sentidos, nós temos uma ilusão de movimento porque nós somos limitados demais, né? Isso gerou um embate muito grande, porque será, no final das contas, tudo está em movimento ou tudo está parado? Né? Isso ficou uma bronca para resolver. Enquanto nossos sentidos mostram as coisas em constante movimento, né? Nossa razão consegue captar características gerais do ser, ou seja, que há coisas que não mudam. Não mudam. A gente vê uma semente, depois a gente vê uma árvore, e a gente sabe que foi o mesmo elemento, a semente que virou árvore, que aconteceu esse processo de mudança, ou seja,
Algumas características dela mudaram, né, para se tornar de semente a árvore, e outras permaneceram, ficaram sempre as mesmas características. Então, como é que isso funciona? Isso aí passou a ser uma espécie de enigma. Como conciliar mudança e permanência? Então, os primeiros filósofos que começaram a questionar essa base dos pré-socráticos de falar sobre a natureza foram os sofistas, que eram os primeiros professores pagos explicitamente. E eles tinham uma tese de que a verdade de fato não existe. A verdade não existe porque a gente não pode nem conhecer a natureza, se a gente pode conhecer, a gente não pode comunicar. E se a gente pode comunicar, os outros nem sequer vão entender. É uma ideia de que a linguagem, a mente humana e os próprios sentidos, tudo é limitado demais. Fora isso, a ideia de que os filósofos eles eram errantes, né, iam de cidade em cidade, então compreendendo culturas diferentes, eles perceberam que cada povo moldava a sua cultura e sua verdade de uma forma distinta. Logo, Protágoras criou a frase muito famosa que o homem é a medida de todas as coisas. Então, onde é a verdade? O que a gente pode falar de verdadeiro? É somente o discurso, o convencimento. Né? Então, eles ganharam muita grana fazendo cursinhos de gramática, de oratória, para poder ensinar os filhos dos ricos a falar no debate público, já que não há verdade, o que importa é convencer as pessoas. Né? E o debate era resolvido através da Ágora, que essa aí é uma foto da Ágora reformada, né? Que era o local onde se ia discutir sobre política e rumos da cidade, como a gente já viu. E Sócrates, né, foi um cara que não gostou nadinha dessa ideia de que a verdade não existia, porque para ele chegou à conclusão de que era possível sim sair dessa confusão e encontrar conceitos que a gente poderia chamar de eternos, né, imutáveis e verdadeiros. Aí ele estudou como os pré-socráticos, mas depois um dia ele sobre uma notícia vinda de um amigo que foi procurar o oráculo de Delfos, que era tido como infalível, né? O templo do oráculo era o infalível, o oráculo era destinado a Apolo, Apolo era o deus onisciente. Então, um amigo dele perguntou quem era o mais sábio de toda a Grécia, e o oráculo respondeu que era Sócrates. Então, quando ele soube, ele disse: eu não sei, eu não me sinto nada sábio, nada acrescentado com essa informação, então eu vou procurar quem é mais sábio que eu e desmentir o oráculo. E ele saiu procurando, né, quem era mais sábio do que ele. Aí está outra imagem ilustrativa do que seria o oráculo, não tão bonitinho como é isso, né? Sócrates saiu procurando quem era mais sábio que ele, procurou de vários lugares e chegou a uma conclusão que o oráculo de fato estava certo. Porque quando ele questionava um cara sobre o que é justiça, o que é coragem, que é alguém do exército ou das forças armadas, sobre o que é coragem, o que é justiça, o que é beleza para um artista, o que é o amor para um poeta, ou esse tipo de coisa, os caras achavam que sabia, mas na verdade não sabiam de nada, viviam de aparências, de ilusões. Enquanto ele se deu conta que de fato ele não sabia de nada. Era justamente isso que ele tinha conhecimento. Eu sei que nada sei. Essa é a frase famosa de Sócrates, né, a partir desse lema do conhece-te a ti mesmo. Ou seja, ele acabou criando uma espécie de método de como investigar a verdade. O primeiro método, a primeira parte do método dele é chamada de ironia, que é a parte destrutiva, é onde ele fazia perguntas sobre as definições. Né? Ele perguntava o que é justiça, o cara dava uma resposta, ele perguntava em cima dessa resposta, forçando o cara a reformular a definição, ele perguntava de novo, dava um contra-exemplo, perguntava de novo, até que chegasse um momento que o interlocutor dissesse: eu não sei, né? De fato eu não sei o que era o reconhecimento da ignorância. Esse era o primeiro passo, é reconhecer que não se sabe de nada. E o do segundo passo, que é a maiêutica, e o nome do método como tudo é maiêutica, né? Era o parte construtiva, é o dar parto a ideias. Sócrates disse que isso era em homenagem à mãe dele, que ela era parteira, né? Então, nessa hora, Sócrates ia induzindo o interlocutor através de perguntas a ele
mesmo chegar ao conceito daquele que está falando, ou seja, o conceito da justiça, por exemplo. Ou seja, ele ia depurando as aparências, as partes contraditórias e criando um conceito sólido sobre aquilo que era a justiça em si mesmo, independente das opiniões. E aí chegava-se ao conhecimento em si das coisas. Ou seja, Sócrates ele cria um método racional, dialógico, dialético, que era possível depurar as aparências, sair do âmbito das opiniões e realmente chegar a um conhecimento sólido, ou seja, uma teoria do conhecimento, um método de buscar a verdade que Sócrates criou, dialético, dialógico, extremamente importante para a educação, e é justamente esse ponto que geralmente cai no Enem, né? Que é o método socrático de como chegar à verdade, como falar desse tipo de busca. E essa ideia de que era possível, sim, chegar à verdade através do reconhecimento da ignorância para poder, sim, começar a calcar novos conceitos. Tranquilo? Então, essa é a ideia principal do que Sócrates falava. Diz pré-Sócrates, lembrando bem que cada um levantava um arquê, que é o princípio originário das coisas. Diferentes, né? Foram vários deles, não cabe enumerar cada um, porque não faz sentido. O que importa é entender que eles levantavam o princípio de como todas as coisas eram de onde vinham todas as coisas e tentavam argumentar sobre isso, né? Por isso que eles chamavam de pré-socráticos, eram os caras que estudavam a física, propriamente dita, a natureza, a biologia. E após esse processo, após essa ideia, desse processo socrático, que houve embate de pré-socrático, houve embate de sofistas com Sócrates, os sofistas ganhando dinheiro, argumentando sobre que a verdade não existia, alguns deles com tese realmente filosófica, crendo realmente que a verdade era relativa, não havia. E Sócrates aí dá um pulo do gato, onde ele inventa um método que consegue chegar a um conhecimento muito mais sólido, depurando as aparências e chegando à evidência, né, propriamente dito. Então, essa é a aula sobre Sócrates e os pré-socráticos, os sofistas. Espero que fique claro para vocês. Abraço e até mais.